Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos examinar, vamos estudar, vamos conhecer a palavra? E conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto ficou nacionalmente conhecido no Brasil, principalmente pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual ele citava muito esse texto, João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, mas o que nós vemos hoje, dentro dos templos, das igrejas, que não é a verdade que liberta, não é a verdade. A gente vê o que liberta é a oração, não é isso que a gente vê? Então aquele texto, segundo eles, não faz nenhum sentido. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que faz sentido para eles são campanhas e orações. Agora, por que vem tanta heresia? Por que está aumentando tanto o pecado? Por que as coisas parecem que, em vez de melhorarem no campo espiritual, está piorando? O ser humano está se deteriorando. No livro de Romanos, capítulo 1, já começa a dizer por que as coisas estão piorando. Está aqui no capítulo 1, né? E nós vamos estudar este livro aqui, que é muito importante, que hoje é um jornal do dia. Capítulo 1 e o versículo 28 já começa a falar por que nós estamos, a humanidade, o Brasil, o mundo, está indo para o abismo abaixo. 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus... Lembra de João 8,32, e conhecereis a verdade? Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essa semana que passou aqui em Fortaleza, na nossa capital, nas avenidas Beira-Mar, estava tendo uma festa LGBT. Meus amigos, o pecado escancarado, eles não escondem mais, não é só lá também não, estou falando porque foi uma festa maior, né? Mas estou falando de outras coisas também. E as pessoas se entregam à devassidão, não tem vergonha de mais nada. E por quê? Porque está aqui no versículo 28, né? Deus os entrega a um sentimento pervertido, perverso, contaminado. E aí, no 29 continua. Quando eles não querem conhecimento de Deus, quando eles deixam de se encher do conhecimento de Deus, a pessoa vai se encher de outras coisas, que está aqui no versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, principalmente, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, quer dizer, não cessa de cada dia aparecer um novo pecado, né, para eles se entregar à devassidão. Desobediente aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? Mas o que eu tenho visto hoje, da maioria das vezes, olha, eu vou fazer uma oração de libertação para você ficar liberto. Meus amigos, eles entraram nesse texto aqui, né, do engano, da heresia. Por quê? Porque falta conhecimento. Se tivesse conhecimento, o que nós devemos levar para as pessoas se libertarem? Conhecimento de Deus. Mas quem que inventou esse negócio de quando a pessoa está numa situação deplorável de pecado, iniquidade, nós vamos orar? O próprio diabo. Porque faltou o conhecimento de Deus. Faltou a verdade para os libertar. E essas mesmas pessoas que oram não têm conhecimento, porque nós devemos usar as ferramentas corretas, a ferramenta para a libertação
é o conhecimento. Não existe libertação sem conhecimento. O resto são só paliativos. O que é paliativo? É uma coisa que não vai curar, né? Não vai resolver o problema. Pode até aparentemente causar um efeito ali naquele momento ilusório, mas não vai resolver o problema. O que vai resolver, segundo as Escrituras, no mundo espiritual, é o conhecimento de Deus. Quando nós estamos estudando, quando nós abrimos os livros, você vai ler o livro, não teve entendimento na primeira leitura. É o que acontece quando nós estudamos, para você desenvolver um exercício. Aí você vai ter que ler de novo para você entender. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Então, meus amigos, meus irmãos, e hoje eu fico vendo as pessoas orando dia e noite. Por quê? Porque elas não têm conhecimento para uma determinada situação libertar aquela pessoa. A libertação vai vir através do conhecimento. Se a própria pessoa que ora não tem conhecimento, imagine, né? Então, só que isso soa aos ouvidos das pessoas como uma coisa, não quero ter conhecimento, eu prefiro, ora, porque o conhecimento vai exigir um certo sacrifício para você conhecer, exames, tem que minuciosamente pesquisar, se aprofundar, ter interesse de buscar. Porque a oração é muito simples, eu estou lá parado, estou inerte, não preciso fazer nada. Aquela oração vai me libertar. Lê do engano. Então fica aqui a nossa reflexão do conhecimento, né? E por que está vindo tanta corrupção no mundo. Agora há pouco, uma universidade do Rio de Janeiro, lá federal, inventando mais males ainda. Até postei aqui nas minhas redes sociais, no Facebook, dizendo, né, que eles são inventores de males. Espero que através dessa breve meditação você tenha mais um pouco de conhecimento da palavra de Deus, que é ela que vai libertar você. Ela vai libertar você do engano, das falsas doutrinas, heresias, tudo isso você vai ficar livre se você tiver conhecimento.